Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O que é a expansão de consciência? Eu falo muito sobre expandir a sua consciência. O que é a expansão de consciência? É interessante que eu sempre ensino e falo muito sobre a seguinte frase: hoje nós estamos vivendo com todos os níveis de consciência ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas pessoas, ou muitas, ou várias, já estão com um nível de consciência um pouco mais elevado, ou elevadíssimo, outras com um nível de consciência muito baixo, outras com um nível de consciência intermediário. Mas o que é nível de consciência? O que é uma expansão de consciência? Você, neste momento, tem um nível de consciência e você, para evoluir, você precisa expandir a sua consciência. Então vamos lá. O que é uma expansão? Expansão é uma ampliação, é um aumentar. Eu fui buscar aqui, no nosso dicionário, o que é uma expansão. E a expansão no nosso dicionário é exatamente isso. Expandir é ampliar, aumentar. Aumentar o quê? Expandir como? Calma que nós já vamos chegar lá. E o que é uma consciência? Consciência é aquilo que você olha para o ambiente externo, é como você enxerga as coisas do lado de fora e também do lado de dentro. Então vamos lá. A forma como você enxerga o mundo ao seu redor é o seu nível de consciência que você está neste momento. Então, por exemplo, se você enxerga o mundo ao seu redor com alguns conceitos como: este mundo é agressivo demais, este mundo é muito perigoso, ou este mundo é maravilhoso, o planeta Terra é extraordinário, existem mais pessoas boas do que ruins no mundo, ou existem mais pessoas ruins do que boas no mundo e por isso eu preciso me proteger. Enfim, esta forma como você encara o mundo externo e interno. Que mundo interno é esse? Como você se enxerga? Eu não sou capaz, eu sou burro ou burra, desastrado ou desastrada, enfim, o mundo, a forma como você enxerga o mundo externo e a forma como você enxerga o mundo interno. Este é o seu nível de consciência neste momento. Ainda bem que nós estamos vivendo num universo onde tudo está em movimento. Nada é parado. Por que ainda bem? Porque dá para a gente transformar, dá para a gente mudar, dá para a gente expandir, evoluir. Como nós fazemos isso? Como nós vamos expandir o nosso nível de consciência? Se consciência é a forma como eu enxergo o externo e o interno, e eu tenho neste momento um nível de consciência por isso, se eu quiser aumentar o meu nível de consciência, expandir o meu nível de consciência, eu preciso começar a ver outras possibilidades. Será que a forma como eu penso, como eu enxergo, como eu observo o meu trabalho é a única forma que existe de enxergar isso? Será que a única forma, a forma como eu enxergo este mundo mesmo, esse mundo material que eu acredito que é só isso que existe, é só isso, é essa única forma que existe? Ou existem outras possibilidades? Será que este mundo externo material é o único que existe? Ou a forma como eu penso e sinto, vibrando numa frequência, este mundo cria este mundo físico? Será que eu posso pensar diferente? Será que eu posso experimentar pensar diferente para ver como eu consigo enxergar e me sentir e ver se realmente a minha realidade física se transforma? Então, todas as vezes que
que você começa a pensar diferente do que você está habituado a pensar, você expande. E eu não estou falando somente de uma coisa específica. Por exemplo, vamos supor que você estava dirigindo no trânsito de São Paulo, né? Como eu estou aqui em São Paulo. Imagina, você está lá no trânsito caótico de São Paulo, estressada ou estressado com o teu trabalho e de repente alguém cruza teu caminho como se fosse a coisa mais urgente da face da terra. Como você já está cansada, você começa a pensar sobre aquilo. Quem essa pessoa pensa que ela é? Por que ela, o que é mais urgente? Como ela faz isso? Ela não me respeitou. E esta forma de pensar todos os dias, esta forma de pensar é a forma como você pensa sempre. Entende? Agora, imagina que tem alguém ao seu lado e olha e fala assim: nossa, eu conheço esse carro é da minha vizinha e ela me mandou uma mensagem há algum tempo atrás falando que o filho dela está muito doente na escola e ela teria que ir lá imediatamente. E essa criança ela precisa chegar rapidamente no hospital. Neste momento, a tua forma de enxergar aquela situação externa mudou. Isso significa que você, naquele momento, expandiu um pouquinho mais a sua visão, a sua consciência, mas ainda não é o suficiente para você expandir a sua consciência. Quando é que você expande? Quando todas as vezes que isso acontecer, você pensa: puxa, essa pessoa deve ter alguma coisa urgente e por isso que ela está fazendo dessa forma. Então, quando você coloca algo a mais, além, que vai te trazer um sentimento de alegria, de paz e de tranquilidade, você começa a perceber que você expandiu um pouco mais. Quando você começa a estudar algo que expande a sua mente e vai além das suas crenças limitantes, da forma como você pensa e vê este universo através dos seus conceitos que até então você achava que era a única verdade, que era um conceito absoluto sobre aquilo. Quando você começa a se transformar, tudo começa a mexer. Mexe no teu mundo, você expande a sua consciência, você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Quando eu comecei a estudar a física quântica e este mundo se abriu para mim, eu fiquei tão encantada que eu falei: gente, como eu me limitava. Como eu acreditava que só esse mundo físico era o único mundo real. E olha, eu ainda acreditava, como muitos ainda acreditam, até porque não estudaram ou porque ainda não expandiram a sua consciência e está tudo bem, cada um no seu momento. Eu ainda acreditava que este mundo físico, além de ser o único, ele regia ele mesmo. E aí, na física quântica, quando eu comecei a estudar e colocar em prática, porque não adianta só a gente saber, a gente tem que viver aquilo. E quando nós vivemos é que a nossa consciência se expande. Não é sabendo algo. Se fosse assim, os maiores expansão de consciência que existia aí no mundo são os mais inteligentes, sabendo coisas. Não é o saber, é vivenciá-las. É diferente. Muitas pessoas não sabem intelectualmente, mas elas vivem. E quando elas vivem através do coração, a consciência se expande. Mas o conhecimento também expande consciência. Porque quando você entende algo, você começa a experimentar na prática, até para ver se aquilo funciona ou não. Mas ficar só aqui, você vai ter um pouquinho da expansão de consciência, mas pouco. Porque o que você pensa, você não age. Então, não funciona, tá bom? Então, quando eu comecei a entender isso, que este mundo físico, ele só existe porque tem um mundo quântico anterior que dá sustentação a esse mundo físico, eu fiquei encantada. Eu falei: uau, existe algo além. E eu comecei a trabalhar isso primeiro em mim. Como? Este mundo quântico é o quê? É o que eu penso e é o que eu sinto. E eu vibro uma frequência e eu ajo em relação a isso e tudo se transforma.
Sandra, eu ainda não consigo entender este pensar, sentir e agir. Vamos lá. Vamos supor que você brigou com um grande amigo seu, tá? Amigo, amiga, enfim, ok? Você teve uma discussão. Nesta discussão, você pensou, você sentiu raiva, sentiu indignação, sentiu falta de respeito, enfim. E foi uma briga que vocês elevaram a voz, vocês se machucaram mesmo, falaram coisas que não deveriam ter falado, né? Um para o outro, você também fez isso. E além de tudo, depois vem a culpa, mas até então, quando a gente está com raiva, a gente não tem culpa não. A gente só tem raiva mesmo, tá bom? Então, quando você está nesse processo, né, dali da briga, você pensou aquilo, sentiu aquilo. O que vai acontecer? Através do que você pensa e sente, você vai agir. Se você ainda está alimentando esta conversa, essa discussão, eu deveria ter feito aquilo, olha só o que ele falou para mim, nossa, como ele fez isso. Ele jogou na minha cara uma coisa que eu confidenciei a ele há um tempo atrás, só para ele. Eu confiei nessa pessoa. Olha só como ele fez, e é vitimismo, aí você se sente vítima, você se sente culpado por ter confiado, e aí vem tudo isso. Quando você pensa essas histórias, você vai sentir mais raiva, mais mágoa, mais tristeza, mais culpa. Automaticamente você vai agir. Como você vai tratar esta pessoa? Como você vai, se vocês trabalham juntos, como é que será o seu relacionamento com essa pessoa a partir de agora? Percebe? Então, é esse pensar, essa história toda que está na tua mente, gerando um sentimento negativo, ruim, vai fazer com que você haja com essa pessoa exatamente desta forma. Como foi o exemplo do carro. Quando você pensou, quem é esta pessoa? Quem ela pensa que ela é? Sentiu um monte de coisas ruins, né? Raiva, indignação, falta de respeito, invasão, enfim, né? O outro se sentindo superior a você, ok? E você agiu, se você encontrasse essa pessoa, você iria falar para ela o comportamento, iria falar para ela um monte de coisa, quem que ela pensa que ela é. Agora, quando a outra pessoa te mostrou uma outra possibilidade, você talvez iria chegar para essa pessoa e falar, viu, você está precisando de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar com o teu filho. Então, a forma como você pensou é a forma, você criou alguns sentimentos e aí você vai agir. É a mesma coisa, tá? Com a pessoa do trabalho. Vamos supor que de repente a sua ficha caia, você fez os decretos, eliminou tudo que estava sentindo e você falou assim, puxa vida, não vale a pena eu agir desta forma com esta pessoa que sempre foi minha amiga, por uma discussão boba, infantil. Cabe nós dois sermos adultos e sentarmos e conversarmos, esclarecer algumas coisas, porque eu também machuquei essa pessoa nessa conversa. E a partir daí, este pensamento cria um sentimento de paz e tranquilidade, talvez até de apreensão um pouco mais por essa conversa, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas de paz, de acalento. E aí eu vou ao encontro dessa pessoa, olho o comportamento. Antes eu não queria nem ver. Se minha mesa estivesse perto dessa pessoa, eu ia pedir para mudar de lugar. Agora eu vou até esta pessoa e peço para conversar. Olha o comportamento. O comportamento ele vem no que eu penso e sinto. Então, enquanto você acreditar que o mundo externo é aquele único e real, você tem esse conceito. Os conceitos da sua mente são os únicos e os únicos verdadeiros, você vai sofrer. O sofrimento não está do lado externo, o sofrimento está do lado interno, porque a realidade, ela só é. A realidade, eu costumo dizer que a realidade é muito mais gentil do que os nossos pensamentos sobre ela. E muitas vezes, nada que nós pensamos sobre essa realidade está acontecendo, ela somente está acontecendo na nossa mente, para nos fazermos sofrer. Então, se tudo é a forma como eu penso, se a realidade é enxergada ou observada através do que eu sou, do meu nível de consciência, eu preciso expandir a minha consciência para enxergar uma nova realidade.
uma realidade mais gentil, uma realidade mais amorosa, harmoniosa, abundante, próspera. Eu tenho que começar a olhar para o que eu penso internamente, porque o caminho para a expansão da consciência é o caminho de dentro. Eu não estou falando de iluminação. Eu estou falando de expansão de consciência que cabe a todos nós, inclusive a você, porque você já expandiu a sua consciência desde quando você nasceu até agora. Só que você fez isso inconscientemente. Você não percebeu. Olha só, coisas que você pensava até há 10 anos atrás, hoje você enxerga de uma outra forma, não é? Aquela pessoa, por exemplo, que não tem filho e julga o comportamento dessas crianças ou os pais por não educarem esses filhos, quando eles se tornam pais ou mães, ela vai sentir na prática o que é. Puxa, nem tudo o que eu pensava era uma verdade. Na prática é outra. E eu começo a mudar os meus conceitos, a forma como eu enxergo. E esta forma como eu enxergo o mundo é minha consciência, porque ela pode estar limitada ou ilimitada. E aí, a partir de agora, você tem um nível de consciência diferente do que você tinha algum tempo atrás. Isso é a expansão de consciência. Ficou claro? Eu acho que sim, eu acredito que sim, mas coloca aqui nos comentários para mim se você tem alguma dúvida, como você enxergou esse vídeo, se ampliou um pouco mais a sua consciência, porque a ideia de todo o conteúdo, tanto da física quântica quanto do treinamento mental, é realmente expandir, porque nós não estamos aqui no planeta passeio e nem para sofrer. Nós estamos aqui para expandir a nossa consciência, para evoluir. E no nosso dia a dia, nós estamos aí para evoluir. Este é o grande objetivo de estarmos aqui. E que bom que nós estamos juntos. E quero te convidar para continuar essa caminhada comigo nos Inspirações Quânticas, que é um grupo que eu tenho tanto no Telegram quanto no WhatsApp sobre esses conteúdos gratuitos para você expandir um pouco mais a sua consciência através da física quântica, da reprogramação mental, enfim, tem muito conteúdo lá. Vamos juntos? Em algum lugar desse vídeo tem o link aqui para você entrar diretamente lá, gratuito, e você é meu convidado e minha convidada para estarmos juntos sempre. Combinado? Um beijo enorme no seu coração, que o amor que é em mim sempre chegue até você. Um beijo. Tchau, tchau.